Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus queridos viajantes da Rota 66 Espiritual. Meu Deus, essa viagem está maravilhosa. Toda semana a gente quer fazer um tour nessa Rota 66 porque é maravilhosa de fato. Hoje nós vamos tratar da segunda carta de Pedro. E eu trouxe uma pessoa que é muito especial para a minha vida, já foi minha discípula, hoje uma grande amiga, mas ela é bispa e bispa lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Coordena junto com o Bispo Thales, né, a Arena, e também coordena uma região aí de Campo Grande e região, né? Então eu quero dar as boas-vindas para a minha amiga Bispa Jaque. Seja bem-vinda, Bispa. Bispo, muito obrigada, agradeço demais o convite, estar participando aqui realmente é uma honra para mim, né? E poder, juntamente contigo aí, detalhar um pouquinho mais, estudar, enfim, explanar para as pessoas um pouquinho mais sobre a carta de Pedro, né? Segunda Pedro. Ô, Bispo Jaque, então deixa eu já começar perguntando aqui, quem é esse cara, Pedro? Apesar do Bispo Gastão ter comentado aqui, eu vou deixar a oportunidade de você falar alguma coisinha também sobre Pedro, né? Porque é muito importante, essa figura aí é muito importante na palavra de Deus, né? Sim, com certeza. O apóstolo Pedro é um dos apóstolos meus preferidos, né? Assim, é um homem muito forte, realmente ali o que estava mais próximo de Jesus, né? O preferido, né? Dito por muitos como preferido. Assim, na fala dele, sempre muito firme, sempre muito direto ao ponto, né? Ao mesmo tempo muito entregue, muito intenso, né? E nós percebemos isso em vários momentos. Ele foi quem realmente teve a revelação de quem era Jesus. É verdade, né? Tu és o Cristo, exatamente. Glória exatamente. Andou sobre as águas, né? Uau! Andou sobre as águas. A gente tem a mania de falar assim, Pedro andou, mas ele quase se afogou. Ele disse, tudo bem, isso aí até é bom para uma pregação ou outra, né? Mas na verdade é que foi ele que andou sobre as águas. A gente tem que lembrar, isso aí é a coisa mais forte dele. Não é que ele afogou, é que ele andou sobre as águas, né? Até onde sabemos é um dos poucos, né? Pois é. Enfim, realmente. E assim, depois, no momento ali onde foi provado, né? Acaba negando ali 3 vezes, mas ao mesmo tempo depois disso ele volta e realmente se entrega intensamente, inclusive morre, né, de uma forma cruel ali, mas entregue. Olha, eu acho muito interessante, primeiro que ele estava com Jesus no Monte da Transfiguração, né? Verdade. E depois ele estava também no Getsemane, ou seja, ele estava num momento de glória, né, um momento muito importante, né? E também estava num momento muito difícil, de dor, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante também, analisar que Pedro não era o cara só das coisas boas, né? Mas ele estava em momentos bons e em momentos difíceis também de Jesus, né? É uma grande característica de um líder, né? De um discípulo que se torna um líder, né? Pedro era um grande líder. Não é à toa, porque ele estava realmente em todos os momentos presente, então vivenciando e pegando toda a essência, né, Bispo? A importância de estar perto, né, do líder em todos os momentos, né? Bons, ruins, aprendendo em todo o tempo. Pedro é esse cara, né? Um líder nato que realmente fez diferença. Bispo, eu já gostaria de falar alguma coisa aqui do comecinho que eu acho fantástico, né? Porque ele começa a dizer uma coisa assim interessante. No capítulo 1, no 1 e 2, ele já começa falando o seguinte: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Meu Deus, primeiro, ele fala de uma fé preciosa, ou seja, é essa fé que pode determinar as coisas mesmo, que possa fazer as coisas acontecer. E depois, no 3 e 4, ele fala o seguinte, que nós temos, o Deus que tem nos dado grandiosíssimas e preciosas promessas, ou seja, ele fala de uma fé preciosa e depois ele fala de promessas preciosas. Então, é muito interessante que Pedro leva aquele povo a compreender o quão importante eles são e o quão importante é a herança que está aguardando eles, né?
E então isso de cara já anima, né? Já anima. Sim. Mas aí eu quero que você comente aí um pouquinho depois. Depois disso, ele vai comentar também uma coisa importante. Eu gostaria que você entrasse um pouquinho. Sim. Ali na sequência, né, do versículo 4, ele fala que as promessas, né, são para aqueles que se tornam coparticipantes da natureza divina, que escaparam da corrupção das paixões, né, que há no mundo. E aí ele começa dizendo no 5, né, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Opa. Aqui ele chama, né, o cristão chama aquele que está na presença de Deus para um foco. Diligência. Concentre os seus esforços, tenha diligência neste caminho. E aí ele vai dizer de características que precisam marcar a vida do cristão. E ele começa pela fé. Ele diz, a fé você vai acrescentar a virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. Então, assim, muitas características que vão determinar o nosso caráter, a nossa personalidade como cristãos, como nós devemos nos portar diante da vida, diante da sociedade, nos nossos relacionamentos, né? Isso é muito forte, mas o mais forte vem na sequência, Bispo. Opa, não sei se o senhor quer falar alguma coisa aqui. Não, manda ver. Então tá, mas na sequência ele diz assim, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez. Isso aqui é muito forte, porque não basta que a gente aprenda, não basta que você tenha, não, eu amo meu irmão, eu sou fraterno, eu amo os irmãos da igreja, não, você precisa aumentar isso cada vez mais. Eu nunca, quer dizer, tem que ser insaciável, eu preciso querer mais, eu preciso me esforçar para fazer mais para o reino. Então, eu preciso ter essas características e eu preciso fazer com que elas aumentem. Então, por isso ele diz, concentre nos seus esforços, seja diligente nesse caminho, né? Muito bom, excelente, porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? E fala, sim. E aí diz desse crescimento. Eu achei fantástico isso, que aumente, porque é a história de firmes, constantes e abundantes, né? Então não ficar só, não, aqui já tá bom para mim, né? Não, eu acho que nós devemos ser gratos por tudo que a gente alcança em Deus, mas a gente precisa crescer cada vez mais, né? Assim como a gente fala na vida, a gente fala às vezes na vida financeira, na vida profissional, até na vida ministerial, a gente fala o seguinte, querido, você não pode se contentar, você chegou até um ponto, você tem que ir, tem muito mais esperando. A gente tem que dizer isso para as pessoas com relação à vida com Deus, né? O seu crescimento pessoal com Deus. Não existe um momento que você fala, não, parei. É até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então vamos trabalhando, né? Isso é muito forte, né, Bispo? Assim, para a nossa vida, isso é uma lei. Nós cristãos fomos chamados para isso, para crescer, né? Para avançar, enfim, a gente tem que ter esse desejo, ser realmente inconformado. Não podemos nos conformar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem de Deus já na nossa vida. Nós precisamos realmente querer cada vez mais, né? Na sequência ele diz o seguinte, que isso vai fazer com que vocês não sejam nem inativos, eu amo essa tradução aqui, essas características presentes e aumentando vão fazer com que você não seja alguém inativo e nem infrutífero. Meu Deus. Assim, eu amo isso aqui. Isso aqui é o momento que a gente fala o que palavra, né? A gente andando com Deus, conhecendo a palavra, andando cada vez mais próximo, buscando ser diligente no caminho de Deus, vai acontecer algo muito forte. Você não vai ser alguém inativo. Alguém inativo é alguém parado. É alguém que estagnou. Mas alguém ativo é alguém que não para. Ele prossegue. E mais, ele diz na sequência, alguém que não vai ser infrutífero. Você não vai apenas caminhar, mas você também vai colher frutos da tua perseverança, né? Da tua decisão de andar ali.
enfim, muito forte. Muito bom. Muito forte. Fantástico. Ô Bispo, eu marquei aqui versículos 10 e 11, porque é tanta riqueza, eu marquei o seguinte, na continuidade diz o seguinte: portanto, procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição. Fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Que coisa fantástica isso, né? Porque ele vem numa crescente, né? Ele fala de uma fé preciosa, ele fala de promessas preciosas, aí depois ele entra na história da diligência, de focar, de fato você trabalhar com força em algumas áreas, acrescentar, e aí vai trabalhando esse crescimento e tudo mais. Aí você falou que vai aumentando, não é isso? Né? Fazer aumentar, e aí ele fala isso aqui: procurar e fazer cada vez mais firme, porque toda vez que você cresce, exige de você uma responsabilidade de fortalecer, consolidar aquele crescimento também, porque senão você cresce e acha, não, já cresci, estou tranquilo, e se você não fortaleceu, não consolidou, não tornou cada vez mais firme dentro do seu chamado, aquilo pode inclusive se tornar a sua queda, porque você apenas cresceu, mas não tornou firme, né? Precisam ser de firmes, né? Firmes e constantes, né? Então precisa ter essa firmeza, né? Então eu acho que é muito importante. O que você acha? É por aí? Bispo, com certeza. Você precisa caminhar, você precisa buscar os resultados, mas se você não firmar isso, né, numa base sólida de uma vida com Deus, você realmente está construindo o castelo de areia, né? Uma hora a tempestade vem e vai levar tudo. Então, a base precisa ser forte. A nossa base de liderança, de vida com Deus, precisa estar bem firmada realmente, né? E ele fala aqui na minha tradução, Bispo, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, né? Então, quer dizer, se empenhe para confirmar isso no teu coração, a tua liderança, tua vida com Deus, a decisão que você tomou, que isso seja cada vez mais forte dentro de você, não apenas nos teus resultados ou no teu exterior, né? Bispo, tem mais dois versículos que eu marquei aqui, porque eu acho muito precioso. Parece, eu comentando essa carta aqui também, né, Bispo? Mas é porque é preciosa, claro. Isso aqui, me permita. Que é o 12 e o 15, ele fala assim: por isso não deixarei de vos fazer lembrar sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e sejais confirmados na presente verdade. Aí no 15 ele diz assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Meu Deus, que coisa! Quer dizer, ele ensina tudo isso e depois ele fala: gente, eu quero fazer vocês lembrar, eu vou bater nessa tecla. E mesmo quando eu for embora daqui, eu quero que vocês continuem lembrando. Então eu vou falar muito sobre isso, né? O quão importante é isso, né, Bispo? Já que às vezes as pessoas falam assim: eu acho que eu já ouvi muito sobre esse assunto, né? Mas o quão importante é a gente fazer as pessoas se lembrar de coisas que elas sabem. Verdade. Mas elas não estão se lembrando de praticar, né? Por aí. É verdade, Bispo, isso é muito real. E como isso é importante na liderança, né? Existe uma frase que diz que não existe o óbvio. Às vezes o que é o óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. E às vezes o que para mim fixou de uma forma que vai mudar totalmente a minha vida, eu nunca mais vou agir daquela forma, para outra pessoa ela vai precisar ouvir várias vezes. Então, o que ele fala aqui é muito forte, né? Ele é verdadeiro, porque você precisa enfatizar, voltar no mesmo assunto. Você vai precisar bater na mesma tecla incansáveis vezes para você realmente atingir algum resultado, né? E realmente muito forte que ele fala: eu vou falar isso e vocês vão lembrar até depois que eu morrer. Enfim, eu vou enfatizar isso. Esse aqui é o foco, né? O que eu preciso que vocês entendam. Exatamente. Ô Bispo, o que mais que você tem aí de precioso pra gente? Vamos lá. Bispo, são muitas coisas, né? Eu acredito que assim, aqui a partir do capítulo 2, que já entra num outro assunto, né? Onde ele vai falar sobre os falsos mestres. Também é uma parte muito, muito, muito forte. E ele pega pesado, né? No texto aqui, né? Ele vai realmente enfático em vários pontos aqui
sobre como um líder, um profeta, um mestre, ele precisa se portar. E ele também vai no ponto de alertar as pessoas, os cristãos que ali estão envolvidos contra uma atitude de um falso mestre, né? E ele vai relatando como o falso mestre age. A gente pode citar aqui, ele fala no versículo 2 que muitos seguirão as suas práticas libertinas e que por causa deles o caminho da verdade será difamado. E ele fala no versículo 3, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Enfim, aqui vamos iniciar aqui, né, Bispo, nesse versículo, que é o versículo 3, né? Ele usa uma frase muito forte, que é movidos por avareza. Quer dizer, ele alerta a nós todos, cristãos, né, sobre uma atitude de líderes que acabam se perdendo no meio do caminho e vão por um caminho errado e que muitas vezes levam com eles seguidores, pessoas que têm boa vontade, né? E é muito forte ele dizer que muitos estão movidos por avareza, né? Tem um peso grande isso. E isso é algo que todos nós, como líderes, pastores, cristãos, enfim, todos nós precisamos analisar. Eu acho que justamente esses homens, inclusive esse texto aí, ele tem muita relação, um paralelismo com o livro de Judas, né? Se você olhar o 2 Pedro e Judas, ele tem muita semelhança, né? E de fato, Pedro fala muito forte, né, contra esse tipo de pessoa que de fato são pessoas gananciosas, são pessoas que elas têm um apetite, né, desregrado e tudo mais, tal, e que elas acabam, o que acontece, esse lance da avareza é interessante, porque é uma das coisas que a Bíblia mais fala é que todo líder ele deve ser livre da avareza, né? E esses homens são levados pela avareza, né? Então, de fato, ele fala muito dessa questão dos últimos tempos, do tipo de... Mas é engraçado que os últimos dias, ou o último tempo, na verdade, tem relação desde aquela época, desde quando Jesus, né, subiu ao céu, né? E a gente enfrenta coisa de agora que eles já enfrentavam naquela época. Quer dizer, os últimos dias deles foram os últimos dias dos reformadores, são os últimos dias nossos, né? Quer dizer, não para isso. E a gente continua vendo esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude que acaba tentando engodar as pessoas. Acho que esse capítulo 2 é muito forte. Eu gostaria que você muito passasse mais algo que você pegou desse capítulo. Eu também queria ressaltar aqui, ele falando sobre os anjos. Ele diz ali no versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Ele chama atrevidos aqui na Bíblia, na minha tradução. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Eu acho muito forte isso que ele fala sobre autoridade, né, Bispo? Ele cita até os anjos, dizendo que os anjos, mesmo sendo maiores, eles não incitam a Deus palavras difamatórias, né, contra as autoridades. Seja autoridade, aqui eu entendo, celestiais, né, que ele cita, também como autoridades estabelecidas por Deus, né? E hoje esse texto é tão atual que nós vemos isso corriqueiramente na mídia, nas redes sociais, pessoas que criticam veementemente, que entram em debates e expõem a igreja, expõem lideranças, expõem, enfim, de uma maneira agressiva, autoridades, realmente, em todos os sentidos, né, da palavra autoridade. E a palavra aqui é muito forte, dizendo que nem mesmo os anjos. Então, devemos realmente analisar essa postura, né, que nós vemos tanto hoje, né, muitas vezes de pessoas que têm pouquíssimo tempo na fé
e que querem já ensinar, né? Que querem já dizer como é que tem que ser, né? Então, quer dizer, realmente isso que o senhor está dizendo, já desde lá atrás, já viviam essa situação. Exatamente. E Judas, ele fala, porque aí tem como tem esse paralelismo, é muito interessante que Judas, ele fala o quê? Ele vai falar sobre o arcanjo Miguel, que não ousou, né, falar, disputando o corpo de Moisés, diz ali, né? Ele não ousou, né, falar contra o próprio Satanás. Ele falou, o Senhor te repreenda, porque ele reconhecia as patentes, ele reconhecia as autoridades, né, que havia ali. Uau, então é muito interessante isso. O outro estava errado, mas ele era o próprio Satanás. Ele falou assim, não, o Senhor te repreenda. Ou seja, porque ele quis dizer o seguinte, olha, Deus não me mandou te repreender. Se ele me mandasse te repreender, eu te repreenderia com certeza, porque eu teria essa missão. Mas como eu não tenho, eu deixo para Deus, aquele que é maior que eu, fazer o que tem que fazer com você, que estava em hierarquia semelhante a mim, né? E aí é interessante isso, porque, como você disse mesmo, esses homens, eles não têm nenhum respeito mesmo. Eles falam o que querem. Como no dia de hoje, as pessoas falam o que querem, fazem o que querem, principalmente contra autoridades eclesiásticas, né? Um dia, tudo isso vai ser cobrado, né? E é interessante que antes um pouco, ele vem falando justamente das sentenças que foram cumpridas e dos julgamentos que foram cumpridos, né? Ele fala lá do céu, quando houve o julgamento, né? Onde foi o julgamento com Lúcifer mesmo e os seus anjos. Depois ele fala sobre Noé, ele fala sobre o julgamento da terra com Noé, e fala sobre Sodoma e Gomorra. Ou seja, havia todo um desrespeito, havia todo um esquecimento, havia toda uma desonra, mas um dia isso caiu, não teve como, não superou, né? Então um dia Deus cobrou essa dívida. E então é um alerta muito grande, né, de fato. Exatamente. Ele fala aqui, bispo, que essas pessoas, elas vão colher o pagamento da injustiça delas, vai ser colhido na injustiça, né? Ele diz aqui no versículo 13, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Porque Deus não está com os seus olhos, com os seus ouvidos tampados, escondidos. Não, ele está atento a todas as situações. E realmente a colheita, ela é obrigatória. Né? Aquilo que nós plantamos é opcional, mas a colheita é obrigatória. Exato. Vamos ali também falar um pouquinho sobre o versículo 17, que também é muito forte. Diz que esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, né? Então a gente está aqui diante de um cenário aqui nessa região onde havia muito deserto, seca, dificilmente, né, eles viam chuva. Então, quando se via uma nuvem, se esperava, tinha expectativa. Tinha esperança nela, é verdade. Sim, então, eles realmente criavam expectativa, e assim são aqueles que têm a aparência, mas não tem conteúdo. Meu Deus. Parece, mas não é. É o famoso Denorex, que as pessoas nem entendem, nem sabem o que é isso, é só pra gente ter cabelo branco, né? Mas o Denorex era isso, era um negócio, parece, mas não é, né? Era a propaganda, né? Essas pessoas que justamente colocam uma imagem, né? Colocam uma pompa, uma aparência, mas de fato não tem muita coisa, não tem nada, a verdade, não é, nem tem muita coisa, aqui a Bíblia diz, não tem nada para oferecer, né? O homem vê a aparência, né? Mas Deus vê diferente, Deus vê o coração, Deus vê a essência. Realmente, isso aqui é muito forte. Então, hoje, muitas pessoas enganam realmente. Parece, né? Por fora, bonito, aparentemente fala bem, sabe se portar diante de uma câmera, grava bem um vídeo, mas no dia a dia, no convívio, realmente não tem nada a oferecer. E é o que você diz, a frustração que isso gera nas pessoas, né? Realmente, porque quando a pessoa ela vem para a igreja, para a casa de Deus, ela vem com uma expectativa de que ali ela vai receber algo, de que ali ela vai ter algo diferente daquilo que ela já tem fora da igreja. E quando ela se depara com alguém que se diz alguém de Deus, realmente essa pessoa precisa ter essência, precisa ter conteúdo, precisa levar alguma coisa de diferente. Senão é a frustração. E nós vemos muitas pessoas frustradas hoje, né?
Não que nós não erramos, né? Somos seres humanos, vamos errar e é preciso haver o perdão. Mas esse engano, ele não pode existir. Realmente a gente precisa ter algo para oferecer para as pessoas. Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Ah, tem uma coisa aqui, Bispo, que eu queria colocar. Poxa, isso aqui eu acho que é importante. Que é no versículo 21 e 22 ainda do capítulo 2, ele diz o seguinte: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo lhe sobreveio o verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Meu Deus, isso é muito forte. Por quê? Que eu acho forte? Porque é o seguinte, como você disse, eu acho que vida cristã não é uma vida só de rosa, não é um caminho coloridinho, não. Tem muitos desafios, tem muitas coisas. Um dia a gente acerta, um dia a gente erra. Por esse caminho tem dias de muita alegria, de conquista, vitória, e outros dias de aprendizado, né? Agora aqui não está falando de pessoas que estão na igreja, porque a Bíblia diz: o justo cairá, mas ele não ficará prostrado. Então diz que existe possibilidade do justo cair, mas que ele não vai ficar prostrado. Agora aqui está falando de outro tipo de pessoa, né? Quando ele está falando justamente, uma característica de uma pessoa que ela é falsa mesmo, que ela está num ambiente, mas ela não faz parte, ela não é dos nossos, ela não faz parte, né? E aí ele diz uma coisa aqui muito forte, né? Inclusive usa uma frase: melhor é que não tivesse ouvido do que ouvir e depois abandonar. E assim, é até bom, é importante a gente entender isso, que não existe uma pessoa melhor quando ela não tem Deus, né? Não existe uma posição melhor quando ela não tem Deus. Quando a Bíblia diz aqui melhor, está dizendo o seguinte: se ela não ouviu, ela tem a possibilidade de ouvir e se converter de fato, né? Agora, se ela ouviu e depois abandonou isso, e ainda não é só um abandonar de dizer: não estou indo na igreja, não, é alguém que fala mal, é alguém que sai falando mal do evangelho, que sai dizendo que tudo isso é mentira, que Jesus não existiu, que as igrejas só roubam. Esse tipo de pessoa que ela só quer denegrir o reino de Deus, são os abutres, só gostam de carniça, né? Então esse tipo de pessoa, a Bíblia diz assim: melhor é que ela não tivesse conhecido, porque agora o prejuízo, o juízo vem com um grande prejuízo. A história de tinha um demônio, agora tem 7, né? Isso é muito forte. É muito forte. E assim, realmente, a gente tem muitos exemplos, né, Bispo? E dentro da Sara Nossa Terra, principalmente, as pessoas são muito ajudadas, né? Em todas as áreas da vida. A gente é uma igreja que trabalha com um conceito de 360 graus. A gente trabalha não só que você cresça na igreja, no reino, mas que você cresça na vida, que seu casamento seja abençoado, que seus filhos sejam abençoados, que você tenha uma vida realmente na presença de Deus e próspera. Então, quando acontece de alguém sair falando de uma forma abusiva sobre nós, e você que está ali, que conheceu a pessoa, que conviveu com ela, que ajudou ela muitas vezes, né? Nossa. Você escutar aquilo, realmente você olha e fala: gente, como que essa pessoa consegue desvalorizar? Muitas vezes o casamento dela aconteceu dentro da igreja, né? O emprego dela, o primeiro emprego, como foi meu caso, né? O meu casamento foi dentro da igreja, meu primeiro emprego foi a partir de um membro da igreja. Enfim, tantas coisas eu alcancei através da igreja, do reino de Deus, da liderança da igreja, né? Até mesmo da vida de vocês, da Bispo Esther, Bispo Nilton, né? Que nos abençoaram tanto. Hoje virar as costas e dizer: não, a igreja é isso, a igreja é aquilo, né? Ilusão, não sei o quê. Isso, é ilusão, Jesus não sei o quê, a palavra de Deus é isso. Mas no momento que ela precisou mesmo, ela não achava que era ilusão, né? Exatamente. É realmente complicada essa situação e
É o que a Bíblia fala aqui, né? O apóstolo Pedro, ele fala num tom realmente de ira, né? Muito forte. Muito forte. É a porca lavada que volta, né, para a lama. Meu Deus. Ok. Ô, Bispo, vamos lá. Vamos para o capítulo 3? Vamos lá. O que você trouxe aí do capítulo 3 pra gente? Bispo, o capítulo 3 é o fechamento, né? Assim, de tudo o que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. E ele vai falar sobre a vinda do Senhor e ele vai mais uma vez enfatizar, né? Ele diz ali no versículo 2, né? Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês nos ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, enfim. Ele começa a enfatizar tudo aquilo que ele disse lá atrás, né? E ele já tinha dito que iria enfatizar, iria, né, ser firme na posição, e ele mais uma vez e fala de novo dos escarnecedores, das zombarias, daqueles que andam segundo as suas próprias paixões, né? E aí ele fala que muitos, inclusive, por conta do tempo transcorrido, iriam zombar da volta de Jesus. Dizendo, e aí, cadê? Cadê que não voltou? Né? E assim, a gente precisa ter realmente esse temor no nosso dia a dia, porque os dias vão passando na caminhada com Cristo, né? E a gente vai pensando, será que Jesus volta mesmo? E às vezes isso gera uma falta de temor. E aqui nós vemos que muitos se aproveitam disso para gerar mais incredulidade, né? E pior, para andar numa vida distante de Deus, distante do propósito. E zombam. Cadê o Salvador? E é engraçado que justamente coloca essa ideia, né, de que como é que isso não vai acontecer, isso demorou demais já. E aí Pedro cita justamente novamente a questão do dilúvio, porque ninguém acreditava que o dilúvio ia acontecer, não tinha enchente naquele lugar, né? Não acontecia esse tipo de chuva lá. Como é que ia acontecer? Então, quer dizer, eles não estavam nem aí, eles achavam, não vai acontecer. E aí ele cita para justamente se entender, olha, gente, enquanto você acha que não é possível, era a mesma ideia que tinha na época de Noé, e aconteceu. Então, vocês fiquem firmes, perseverem. Esses outros estão dizendo que vão acontecer. Então, eles vão estar fora da arca, mas vocês vão estar firmes dentro da arca, né? Realmente, é isso. A gente precisa, a gente não pode deixar se levar. Realmente, a dispersão, né? Aquela coisa do tempo que acontece, a falta de valorização daquilo que se aprendeu, ela não pode acontecer. A gente tem que estar diligente, ligado, preparado, porque não sabemos, né? Ele fala também na sequência sobre que Jesus vem como ladrão. E não sabemos o dia e a hora, então temos que estar todos preparados, né? Zombar. Eu acho que deve ser uma característica do cristão em qualquer época, ele ter uma expectativa pela volta de Cristo e achar que Cristo está voltando, porque a gente não domina os anos lá da frente, a gente domina onde a gente está. Quer dizer, toda e qualquer ação que a gente tem que fazer para a volta de Jesus é no agora. Se a gente pensar assim, não, Jesus vai voltar daqui a 100 anos, ou daqui a 50. Quer dizer, você não domina isso, você não está aí 50 anos para frente. Quer dizer, então você não teria muita ação para fazer. Mas você diz, não, ele está voltando, então eu vou agir como se estivesse voltando hoje. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para que, se ele chegar, eu esteja pronto para ir com ele, né? Exatamente. Nós, seres humanos, temos isso, né, Bispo? A gente se acostuma, às vezes, com determinadas situações. Um exemplo, você está casado aí há tantos anos. Eu estou casada há 14 anos. A gente se acostuma, né? Mas aí quando o marido viaja, a esposa viaja, você pega e fala, puxa vida, né? Como essa pessoa é importante, está perto dela. E a volta de Jesus é mais ou menos isso. Você se acostuma que Jesus vai voltar e acaba vivendo ali no dia a dia, isso se torna comum, Jesus vai voltar. Mas a qualquer sinal de que realmente ele vai voltar, né? Quando você vê nos jornais, nuvem de gafanhotos,
né? Pandemia. Tá vindo pandemia, tá vindo sobre o Brasil, tá vindo sobre outros países, enfim. Aí você, meu Deus, peraí, deixa eu me centrar aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo na minha vida. E a verdade é que a gente deve viver dessa forma, né? É o que você disse agora, Bispo. Se você entender isso e viver todos os dias dessa forma, você vai produzir muito mais, os seus resultados vão ser muito maiores, porque a tua preocupação é essa. Então, eu tô tendo comunhão com Deus, eu tô orando, né? Eu tô numa vida em santidade. O que eu tô produzindo? O que eu vou apresentar diante de Deus, né? Ô Bispo, tem mais algo que você gostaria de fazer pra gente fechar? Que depois eu quero abrir a tela, mas eu gostaria de ver se você tem mais algum versículo, alguma coisa que você gostaria de deixar pra gente. Bispo, vamos enfatizar aqui então o versículo 18. E ele diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uau! É muito forte, porque ele começa dizendo isso e termina dizendo isso, né? A força da repetição, da rotina, de você realmente ter um foco e dizer, esse o caminho. E é isso que o apóstolo Pedro faz, ele enfatiza o caminho, ele diz, vocês vão por aqui, cresçam na graça e no conhecimento. Quer dizer, o foco é sempre esse, crescer, cresça, aprenda, evolua, tenha fome, tenha sede, e você vai realmente chegar ao destino final, né? Muito bom, fantástico, Bispo, fantástico. Olha, então, como eu faço com todo mundo, eu vou abrir a telinha agora aqui, e aí você vai ficar aí com esse público que está nos assistindo, e por favor, traga uma palavra de oração pra gente, algo que possa abençoar as vidas, tá bom? Amém, Bispo. Amém, queridos, quero aqui agradecer primeiramente a cada um de vocês que permaneceu conosco e dizer para você, né, assim como o apóstolo Pedro e tantos homens perseveraram, foram fortes, foram firmes, aprenderam, cresceram, que você tenha na tua vida com Deus esse desejo contínuo. O que move o homem é esse desejo, é ser insaciável pela presença de Deus, pela palavra, pelo conhecimento. O que faz de alguém um vencedor realmente é essa característica de não se conformar, de querer cada vez mais. Isso não é ser uma ganância ruim, isso é bom, isso é positivo, isso vai te fazer chegar a lugares onde você não imaginou. Então, se eu posso deixar alguma palavra para você aqui seja insaciável. Seja insaciável pelas coisas de Deus. Busque o Senhor, busque o conhecimento da palavra. Ande perto das pessoas que acrescentam mais de Deus na sua vida. E você vai receber o melhor de Deus. E você vai crescer e vai ter frutos de excelência. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus acrescente na tua vida graça, sabedoria, conhecimento a cada dia mais. Amém? Vamos orar então para finalizar. Senhor Deus, queremos colocar as nossas vidas agora diante de Ti, te agradecer, Pai, por cada uma das pessoas aqui presentes. E te pedir, Senhor Deus, que aquilo que foi falado, foi ministrado aqui, Deus, que possa realmente entrar nos corações e gerar ali, ó Deus, frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, que a Tua palavra gere fé, gere, ó Deus, intimidade, gere, Deus, o desejo de permanecer, gere, ó Deus, a ansiedade, Deus, por mais de Ti. Abençoa cada um que esteve aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Bispa Jaque, em primeiro lugar, muito obrigado por você participar, né? Imagina, trazer eu que essa agradeço. Contribuição. Dá um abraço no meu querido amigo Bispo Thales. Nos babies agora, né? O Pietro e o Davi, né? Maravilhosos, né? E também dar um abraço no Bispo Tonete, na Bispa Rose, né? A qual vocês estão trabalhando com eles e tem sido uma grande bênção para vocês. O Bispo Tonete, inclusive, está comentando um livro também aqui na Rota 66, deu a contribuição dele. Amém? Que bênção. Deus abençoe muito e é claro, e no Brasil a gente vai curtir muito tempo junto aí e vindo novamente, você sabe, que já vieram aqui, né? Sim, a casa está sim. sempre aberta para vocês. Né? Amém, Bispo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vocês são mais do que amigos, né? Vocês são irmãos realmente, pessoas especiais do nosso coração.
Agradeço o convite, uma honra realmente. Muito obrigada. Um abraço também para a Bispo Esther, que eu amo de paixão, as meninas. Para você também. Beijo, Amém. Obrigada realmente Amém. pelo convite. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau. Vou viajando sem